Boa tarde a todos os amigos inscritos no canal. Mais uma vez aqui para compartilhar com vocês uma palavra, trazer uma reflexão, combater o ensino da igreja de mercado. Quero agradecer de todo o meu coração a todos os novos inscritos que têm chegado assim às dezenas nos últimos dias, principalmente pessoas que vieram e têm vindo do canal Pregando as Escrituras. Seja muito bem-vindo aqui. Acredito que acho que até amanhã, mais tardar na quinta-feira, a gente alcance um número aí de 3.000 inscritos no canal. E é um grande privilégio ter esse número de pessoas. Primeiro, já para desmistificar algumas palavras de algumas pessoas que escrevem nos comentários dos meus vídeos que eu estou fazendo os vídeos para aparecer, que eu estou fazendo os vídeos para ganhar dinheiro. Então vamos lá. Primeiro, se eu fosse depender dos meus vídeos para ganhar dinheiro, eu estaria passando fome. Isso é o primeiro ponto. Por quê? Vocês já perceberam que toda pessoa que gera conteúdo, que ganha dinheiro com o YouTube, os vídeos dela têm um tempo de 10 minutos? Por quê? Porque é o tempo que as pessoas desprendem para ver determinados conteúdos e vai gerar renda para essas pessoas que produzem conteúdo para o YouTube. Então, o vídeo não pode ser cansativo, o oposto dos meus vídeos. Para você que fica vendo os meus vídeos, você vai perceber que eu tento ser breve, tento fazer vídeos curtos e não consigo. Então, geralmente, os meus vídeos têm 20 minutos, 25, 30, uma hora e assim por diante. Então, se você acha que eu estou fazendo vídeo para ganhar dinheiro, você já está completamente enganado. Então, se eu quisesse ganhar dinheiro, eu faria vídeos curtos para ter muito mais visualizações. E aqui, pessoal, o meu intuito não é ganhar dinheiro. Pelo contrário, meu intuito é fazer com que as pessoas, ou ser um instrumento, um canal, para que as pessoas compreendam a doutrina, o erro das instituições religiosas, inclusive as evangélicas. Nos meus vídeos eu falo muito centradamente na Universal, porque foi onde eu vivi durante muitos anos da minha vida. Acontece que existem outras denominações muito semelhantes à Universal, principalmente as neopentecostais, que tem esse viés de confissão positiva, teologia da prosperidade, todo o ensino agregado, todo o ensino que eles dão aos seus membros, todo esse mal que esse ensino causa e os danos que esse ensino causa nas pessoas. Então, o intuito do meu canal é fazer com que as pessoas entendam, embora não compete a mim convencer a ninguém. Esse papel de convencimento é do próprio Deus e do Espírito Santo. Se eu conseguir fazer com que uma pessoa entenda, já valeu o meu trabalho, já valeu o meu desprendimento de tempo. Então eu não faço para ganhar dinheiro. Para você que acha que eu faço para ganhar dinheiro, tá aí a resposta. Não é. Porque se fosse para ganhar dinheiro, meus vídeos seriam curtos. E não é o caso. Segundo, as pessoas falam que eu faço para aparecer. Eu trabalho com vendas. Se eu quisesse aparecer, você acha que eu iria me prejudicar e prejudicar a minha vida profissional? Uma vez que eu sei que eu posso falar diretamente da denominação dela ou da instituição na qual ela frequenta e eu perco o cliente? Então também não faz sentido. Eu tenho mais a perder fazendo os vídeos do que a ganhar, mas eu tenho mais a perder no plano terreno, porque eu sei do meu propósito com Deus, eu sei da missão que eu assumi diante de Deus, de ser um evangelista, de combater o ensino da igreja de mercado. Então, embora diante dos homens eu mais perca do que ganhe, eu tenho certeza que com Deus nós temos feito um trabalho que tem agradado a Ele. Então, os vídeos ele tem esse intuito de desmistificar todo e qualquer ensino danoso à vida espiritual das pessoas. Aqui não só da Universal, mas de todas as igrejas semelhantes a ela. Hoje eu até fiz uma postagem no meu Facebook falando exatamente sobre essa questão. Uma pessoa que me indagou
que não caberia ou não competiria a mim julgar que ela saiu da denominação e ela não fala mal de denominação nenhuma, porque ela alcançou algumas bênçãos. É exatamente esse o motivo. Eu não quero ser escravo de bênçãos. Eu quero ser um instrumento por onde essas bênçãos passem e abençoem outras pessoas. E não eu reter isso. Isso é egoísmo. Então, eu autenticar que determinada igreja é séria porque eu alcancei alguma bênção, é até estupidez. Seria estupidez minha. Como eu já falei, eu teria motivos para continuar na Universal. Porque eu alcancei bênçãos. Mas a minha vida espiritual não pode ser pautada naquilo que eu alcancei. Nem aquilo que Deus me deu, mas naquilo que Ele é, no caráter e na essência de Deus. E eu quis conhecer esse caráter e essência de Deus. Então, quando eu desejei conhecer de fato e de verdade o caráter, a essência de Deus, eu percebi que o ensino da Universal era danoso. Era um ensino que prejudicaria futuramente se eu lá continuasse. E é exatamente isso que acontece. As pessoas têm se decepcionado com Deus porque elas vivem buscando Deus nesses lugares e elas vão se distraindo com aquelas migalhas que elas vão recebendo. Então, seja uma bênção, seja uma cura, seja uma porta de trabalho, de emprego, e ela acaba se tornando refém daquele lugar. Ela percebe que a doutrina daquele lugar é algo que fere diretamente a essência ali de Deus, o culto de adoração a Deus, mas porque ela está presa a esses milagres, essas pequenas bênçãos, então ela vai simplesmente fazendo vista grossa. E aí quando ela sai, ela até sai, mas ela sai e não fala nada. Ela já percebeu que aquele lugar não é saudável, mas ela simplesmente fala, não vou falar mal porque lá eu alcancei alguma coisa. Diferentemente de mim, eu alcancei bênçãos, até porque quem me abençoou não foi a instituição, foi o próprio Deus. Mas eu falei, Deus, tem alguma coisa errada aqui. Eu quero te conhecer, quero conhecer a tua essência, o teu caráter, quero conhecer os teus atributos. Coisa que nessas igrejas as pessoas não conhecem os atributos de Deus. O vídeo não é sobre isso, mas se você for conversar, você vai ficar simplesmente estarrecido. Porque as pessoas conhecem o Deus que abençoa, o Deus que cura, o Deus que liberta, o Deus... Só que ela não tem uma referência de fato e de verdade do que é servir a Deus. Por isso, os meus vídeos. E aí as pessoas vêm, né, falando, olha, não julgueis, você não pode julgar. E aí, dentre muitas igrejas neopentecostais e algumas pentecostais, não estou generalizando as pentecostais. Existem igrejas pentecostais, embora eu seja um pouco divergente da doutrina, mas eu respeito. E existem outras que eu condeno veementemente. Eu condeno, eu não concordo quando eles querem ensinar doutrinas, e principalmente doutrinas de experiências. Ou seja, o líder ou aquela pessoa que é responsável por um grupo viveu uma experiência e ela quer ensinar a experiência dela para que outras pessoas tenham experiências iguais ou semelhantes. Então, diante disso, eu sou totalmente contra. A doutrina ou a palavra tem que ser a palavra de Deus, sem nenhum viés humano, sem nenhum direcionamento do homem, nada. Tem que ser a palavra. A palavra tem que chegar, tem que bater nos corações e tem que transformar. Então, algumas pentecostais e todas as neopentecostais. A neopentecostal, ela causa um dano, um mal. E muitas vezes um mal irreparável. Porque as pessoas, elas vão criando ela vai desanimando, ela vai criando esses traumas, e simplesmente quando ela sai dessas denominações, elas se fecham para a verdade do Evangelho, ou para o verdadeiro Evangelho. Então, eu tenho colocado, inclusive, nos textos que eu tenho escrito no Facebook, sobre esse Evangelho híbrido. Não é o Evangelho que transforma caráter, que faz com que a gente se enxergue a nossa pequenez diante de Deus, para que nós não a gente
possa exigir nada de Deus. Pelo contrário, nós prestamos um culto a Deus com o coração quebrantado, o coração contrito, para que a palavra dele em nós possa surtir vida, para que outras pessoas sejam alcançadas para este reino e não para a igreja. Então há uma diferença. Então existem algumas igrejas pentecostais que são centenárias, que fazem um trabalho sério, embora eu não concorde com uma ou outra coisa, mas fazem um trabalho sério, e tem outras que fazem um trabalho totalmente errado e ensina e tem ensinamentos de homens avarentos, vaidosos, assim como nas neopentecostais. Então, se você está dentro de uma do que eu estou dizendo, do que eu estou falando, você deve avaliar segundo as Escrituras. Então as pessoas vêm com esse discurso de que eu não devo julgar, de que eu não devo apontar, de que eu não devo falar mal, que Deus vai fazer alguma coisa. Vou dar um exemplo para você bem claro e bem simples. De uma forma, de um jeito bem simples mesmo, que você vai me entender. Mas antes, deixa eu ler uma passagem que está no livro de Efésios, no capítulo 5, no verso 11. O apóstolo Paulo diz o seguinte: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. De novo, Efésios 5, capítulo 11. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes a condenai-as. E eu vou ler numa outra versão que diz o seguinte. Numa outra versão, a mesma passagem. Não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Pelo contrário, traga todas essas coisas para a luz. Deixa eu te dar um exemplo com relação a essa questão do não julgar. Eu vou colocar alguns versículos aqui, e aí você vai entender que nós somos sim convidados a julgar a palavra, o pregador, a doutrina. Nós somos convidados a fazer isso. Não seria inteligente nós recebermos e não questionarmos. Porque se é verdade, por ser verdade, mesmo a verdade sendo questionada, ela não muda. Agora, quando se muda, não era verdade, porque a verdade é uma só. Então as pessoas elas têm medo de questionar, porque em questionar elas vão descobrir a verdade. Vou dar um exemplo disso daqui. As pessoas falam assim, não julguem, ou não julga, você não pode julgar. Eu já falei em outros vídeos, vou repetir aqui. Quando eu estava dentro da Instituição Universal, que houve esse encontro meu com Jesus, algumas coisas mudaram, principalmente a vontade de conhecer a Deus e de mergulhar na palavra dele, nas Escrituras. Então, quando eu fiz isso, ali eu percebi todo o engano doutrinário da Instituição Universal. E eu percebi que muitas coisas que eu autentiquei como verdade eram fábulas, ensinos de homens. Simplesmente isso. E eu falei, poxa, tá errado. E eu fui conhecendo a Deus, e fui conhecendo a Deus, e fui tendo experiências com Deus. Principalmente por conta da santificação. Descobri esse tesouro oculto daquele homem, daquele que trabalhava no campo, que descobriu um tesouro, enterrou este tesouro, foi para casa, vendeu tudo o que tinha, foi até o dono das terras e tentou comprar aquelas terras. Ou seja, ele descobriu um tesouro oculto que era uma parábola de Jesus fazendo uma alusão ao reino de Deus, que o reino de Deus não tem valor. Por maiores e melhores que sejam as nossas experiências, e principalmente conquistas neste mundo, o reino de Deus não é comparado a nada, ainda que seja o melhor aqui nesta terra. O reino de Deus não há comparação. O próprio apóstolo Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que dedicam as suas vidas a Ele, a viver em prol dEle, para Ele. Então, quando eu descobri este reino,
eu tive a necessidade de levar isso e não usurpar essa glória que é somente de Deus. Então eu comecei a fazer os vídeos. Então eu comecei a combater aquele ensino. E as pessoas falam, não julgue, porque quando você aponta um dedo, tem outros 4 apontados para você. É isso que elas aprendem dentro dessas igrejas. Se a sua igreja você não pode questionar a nada, se você não pode levar algo que você tenha como dúvida e questionar um determinado ensino e você não encontra uma resposta, você tem grandes possibilidades de não estar numa igreja cristã, e sim em uma seita. Grande possibilidade de você estar servindo não ao Deus Criador dos céus e da terra, mas você está servindo ao próprio diabo, que é tão constante dentro das reuniões neopentecostais, das igrejas neopentecostais. Então, se você não pode questionar, se você tem que engolir tudo, e mesmo sabendo que é errado e você engole, você já não é mais inocente. Você passa a ser cúmplice. E aqui, de novo, não é somente dentro da Universal. É em qualquer que seja a igreja. As neopentecostais já condenam todas. Todas estão condenadas. Existem pessoas que serão salvas pela misericórdia e graça de Deus. No céu vamos ter muitas surpresas, mas sabemos que elas vão carregar um fardo muito mais pesado. Existem pessoas que têm um coração bom, que por alguma situação ainda Deus não abriu os olhos, mas Ele vai buscar aquelas ovelhas que estão em outros apriscos. Então não existe salvação plena numa única igreja. Algumas pessoas vêm aqui defender que a igreja A é a que é a única que salva. Né? Tem um pessoalzinho aí que são exclusivistas, que acham que a igreja dele é a única que salva. Aí o outro, porque ele guarda algum dia da semana e ele é exclusivista também, ele acha... Então assim, perceba, nós não seremos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. E o que Deus requer de nós é um coração quebrantado, uma vida de santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Para a gente, quando chegar no céu, nós seremos aperfeiçoados. Aí sim, a santificação será concluída, completa. É como se a nossa santificação aqui tivesse aquela barrinha de energia, sabe? Que vai carregando. Exatamente isso. Ela só vai ser concluída 100% quando nós formos chamados aos céus ou quando Ele voltar. Do contrário, nós seremos sim imperfeitos, falhos, mas nós não somos escravos mais do pecado. Então, quando essas pessoas falam que eu não posso julgar, essas pessoas simplesmente, elas não estão pensando nas outras pessoas. Elas estão pensando nelas. Pelas bênçãos que ela recebeu nesses lugares, ela é tão egoísta que porque ela alcançou aquilo, ela atribui aquele lugar ou autentica aquele lugar como algo bom e verdadeiro. Aí deixa eu te falar uma coisa. Nós somos convidados a julgar a palavra. O apóstolo Paulo, ele foi... os crentes bereanos ou os cristãos bereanos, eles avaliaram a palavra que o apóstolo Paulo estava a levar. Você imagina se questionar o ensinamento do apóstolo Paulo? Você acha que a gente não vai questionar esses pseudos bispos e pastores, esses apóstolos? Daqui a pouco tem alguém se intitulando João Batista ou até mesmo Jesus Cristo no meio neopentecostal. Porque tudo que eles querem é a glória para eles. Aí você não pode questionar, porque você vai ser taxado como fraco na fé, caído, endemoniado. Então você tem que aceitar, mesmo você tendo visto todos os erros. E aqui, de novo, eu sempre vou falar, não estou falando de erros de caráter, estou falando de erros doutrinários. Erros doutrinários. Lembre-se da carta de Paulo aos Gálatas, era exatamente sobre os judaizantes. As igrejas neopentecostais, ela tem esse viés judaizante muito forte dentro delas, na questão dos sacrifícios, dos votos. Então, é esse tipo de ensino que nós aqui combatemos no nosso canal, porque não há mais a necessidade disso. Então, vamos lá. Aí eu citei
daquele homem que encontrou um tesouro no campo. Uma vez que ele tem o desejo de comprar aquele campo justamente por conta do tesouro, que é o reino de Deus. Eu descobri esse reino de Deus. A palavra de Deus manda eu amar o meu próximo como a mim mesmo. Ou seja, da mesma forma que eu quero o bem para mim, eu devo desejar o meu próximo. Se eu encontrei esse tesouro, como é que eu posso me calar e não levar a verdade? Então, quando as pessoas falam sobre não julgueis, ali, se eu não me engano, é em João, falando não julgueis segundo a reta justiça. Então nós somos convidados sim a julgar, mas segundo a reta justiça. O que seria julgar segundo a reta justiça? É julgar de acordo com como se nós estivéssemos fazendo para a gente. A mesma disciplina, o mesmo rigor que nós requereríamos para nós darmos essa mesma forma de julgar ao nosso próximo, ao nosso semelhante. E não julgar com mais rigor. E julgar segundo as Escrituras. E não de acordo com o que eu acho, o que eu penso. Deixa eu te dar um exemplo disso. Há uns anos atrás, eu tinha um carro, Flex, e eu fui num posto de gasolina abastecer. A gasolina, vou tirar pelo preço de hoje, da gasolina aqui em São Paulo. Alguns postos aqui em São Paulo, a gasolina custa R$7. R$7. Aí eu estou passando em um determinado lugar e vejo a gasolina por R$5,80. Todos os postos estão vendendo a 7. Aí eu fui lá e paguei R$5,80 no litro. O combustível que entrou no meu carro, isso aconteceu comigo. Eu não lembro qual era o preço da gasolina, faz bastante tempo. Eu enchi o tanque do meu carro, estou saindo do posto. Dentro do painel do meu carro, a luz da injeção eletrônica acendeu. Ali na hora eu já vi, eu falei, fiz cagada. Fiz, M. Acendeu a luz da injeção eletrônica. De repente o carro começou a falhar. Eu não consegui chegar na marginal. O carro parou. Não ligava mais nem com oração forte. Não funcionava o carro. Tive que chamar o guincho veio. Levou meu carro para uma oficina mecânica. A bomba de combustível do meu carro queimou por conta do combustível adulterado. Do combustível com solvente. Simplesmente aconteceu isso. Aí, aquele posto que eu abasteci, eu sei que a gasolina dele é ruim, só que é o seguinte, não, já que eu tive o prejuízo, eu quero que as pessoas se danem, eu quero que elas tenham prejuízo também. É assim que as pessoas fazem com um posto de combustível ou posto de gasolina? É assim. Para e pensa. Você abasteceu, você tomou um prejuízo. Você está com ódio daquele posto, daquelas pessoas não os funcionários, mas o dono daquele posto. O que você vai fazer? Você vai para a rede social, vai fazer vídeo, vai fazer foto, vai fazer textão, vai identificar o lugar e vai falar: não abasteçam neste lugar, porque vai prejudicar o seu carro. O barato sai caro. Então isso aconteceu comigo uma vez e aconteceu uma segunda vez, que eu também coloquei já num outro carro. Abasteci, a luz da injeção eletrônica acendeu, só que eu já consegui voltar no posto e pedir para tirar todo o combustível. Eu avisei para todos os meus amigos, fiz texto no Facebook na época e tal. Então, se eu tenho, lógico que aqui movido por raiva do dono do posto, esse desejo de que as pessoas não sejam ludibriadas com aquele combustível adulterado, pessoal, imagina agora você encontrando um reino precioso que não tem valor, que é o reino de Deus. O reino de Deus. Como é que eu não vou falar sobre este reino e combater essas pessoas que acabam colocando elementos que não agregam na fé de ninguém, ou vai mais cedo ou mais tarde causar decepção àquela pessoa? É impossível, pessoal. É impossível. Então, quando você falar não julgue, lembre dessa historinha do combustível. Se você tem essa vontade de alertar as pessoas de um combustível, ou de um lugar que você foi mal atendido, ou de um lugar que você comeu e depois descobriu que a comida
era colocado alguma coisa, ou o produto não era bom, era produto vencido, e você fala sobre aquele lugar, quanto mais falar da palavra de Deus. Então é impossível ser conivente com o engano da igreja de mercado. Nós somos convidados a apontar, a indicar e a dizer o que está errado. Isso a gente faz não por vingança. Quando eu faço os vídeos falando da instituição universal, eu não faço com ódio, com raiva deles, como eu tive do dono do posto de combustível. Mas eu faço em amor. Porque eu espero que o próprio Deus quebrante esse coração deles. O que eu acho possível, mas eles não querem isso. Eles querem continuar no engano. Estou falando aqui agora das lideranças. Porque eles não querem largar o poder. Eles não querem largar esse título que abre portas para eles. Só que eles ganham aqui na terra. E certamente eles têm fechado uma porta no céu. Então, mais cedo ou mais tarde, esse sangue vai ser cobrado das mãos deles. E que Deus tenha misericórdia deles, porque eu não quero ter sangue inocente nas minhas mãos. Então, enquanto eu puder fazer vídeos e denunciar todo o abuso desses lugares, e principalmente o ensino desses lugares, e aqui não se trata de ter fé ou não ter fé, aqui se trata de que está errado, tem que ser denunciado. Então, tudo que é heresia, sincretismo, ocultismo, tudo que eles fazem no oculto, aqui como está falando, não participem das coisas sem valor que os outros fazem, coisas que pertencem à escuridão. Eu não posso ser conivente com isso aqui. Então eu tenho que denunciar. Então, pessoal, me desculpe se você se sente ofendido com a verdade, mas eu falo com todo amor diante de Deus para você. Se dê a oportunidade de conhecer de fato e de verdade a Deus. Eu não sou adepto aos desigrejados. Eu sou membro numa igreja batista. Há pouco mais de 5 anos. Uma igreja séria, compromissada com o Evangelho. Uma igreja reformada. Eu indico igreja para as pessoas que me perguntam, que me pedem ajuda. Olha, se eu não fosse batista hoje, com certeza eu seria presbiteriano, porque de vez em quando, algumas segundas-feiras, eu vou no culto de conexão para ouvir uma palavra, para ouvir a exposição da palavra, o ensino da palavra. Então, eu não tenho problema com frequentar hoje outras igrejas. Não tenho, porque o reino é um. Agora, nessas seitas, eles não admitem que você vá numa outra igreja conhecer. Porque eles querem quantidade, porque eles querem dinheiro, eles querem que você seja fiel no dízimo na igreja deles. É isso, pessoal. Você é um número, mais nada. Porque se você não contribuir mais com isso aqui, se você não fizer o que eles querem, você passa a ser caído, endemoniado. Então, essas igrejas com esse maldito ensino de teologia da prosperidade, eles causam um dano, muitas vezes irreversível, que vai levar muitas pessoas ao inferno, porque elas vão se fechar para a verdade do Evangelho. Elas vão estar tão decepcionadas com Deus, quando Deus não teve nada a ver com essa decepção delas. Elas foram gananciosas, se deixaram levar por esses pastores, por esses falsos mestres, e hoje estão decepcionadas com Deus. E elas colocam todo mundo no mesmo pacote. Então, nenhum pastor mais presta. Pelo contrário, existem muitos pastores sem vergonhas. Olha, pessoal, eu sou do Rio de Janeiro, já falei isso algumas vezes, mas vou repetir. O Bezerra da Silva cantava em 1970 e 1980 sobre os pastores bandidos, os pastores charlatões. Até o Bezerra da Silva era espiritual, gente. E a gente achava que o cara era do capeta, do capiroto. Então, às vezes, pessoal, a pessoa lá fora ela tem mais visão espiritual do que o crente que está dentro da igreja. Não estou dizendo que ela vai ser justificada por ter tido esta visão. Ela precisa de um Salvador. Ela precisa confessar a vida de pecados dela e se voltar para Jesus. Ela não vai ser salva porque ela é boazinha ou faz boas ações.
mas porque ela confessou que é pecador e precisa de um Salvador. Então, Bezerra da Silva já pregava o Evangelho lá em final dos anos 70 e finalzinho dos anos 80. Eu cresci ouvindo Bezerra da Silva. Então, às vezes, as pessoas de fora, elas até dão um toque e mostram pra gente a verdade. Mas a gente está fechado naquele mundinho, achando que aquele mundinho ali é o mundinho real. Já fiz um vídeo aqui sobre a Matrix Universal. Depois dá uma olhadinha nele. Matrix Universal. Você vai entender um pouquinho disso. Então a gente precisa ter essa visão aberta. Primeiro, a gente não deve se misturar, mas a gente ainda está aqui. Então nós devemos ser sal e luz no mundo de trevas. A gente deve trazer sabor e não ser igual. Devemos ser diferentes. Nós somos convidados a isso, a sermos diferentes. Então que você possa lembrar dessa historinha do combustível e imagina se eu tenho cuidado com os amigos e os colegas para eles não entrarem nesse posto e abastecer aquele combustível que vai fazer um dano no carro, quanto mais na vida espiritual dessas pessoas. Então que Deus tenha misericórdia de você. Misericórdia de você. Assim como teve de mim. Assim como me tirou daquele lugar. E que o Espírito Santo revele a graça salvadora. A graça irresistível dele. E que cada um de vocês sejam alcançados aí do outro lado. Mais uma vez, estou aqui na página da televisão do meu canal. Nós vamos alcançar aí o número de 3.000 pessoas. É um grande privilégio para mim, já falei no início do nosso trabalho de bairro. A gente falava para 20. Hoje são 3.000 pessoas que dão credibilidade àquilo que a gente fala. E olha, pessoal, é um privilégio poder falar e ajudar as pessoas. Você que fala que eu sou um fracassado, para você que fala que eu fracassei, eu digo para você o seguinte: como pode ser fracassado uma pessoa que não tem nada? Tudo que eu tenho está nas mãos de Deus. O privilégio de ter a salvação que Ele me deu, sem eu merecer. A família abençoada que eu tenho, uma esposa linda, um bebê lindo. Como é que eu posso ser fracassado? Eu sou fracassado porque eu não frequento mais a sua igreja? É isso? Eu sou fracassado porque eu não compactuo mais com essa mentira da sua igreja? Então você não admite que a minha vida hoje seja melhor do que a sua. Porque você espera que na minha vida tenha fatalidades, tenha perdas, que eu esteja... As pessoas falam assim, você ainda vai voltar para a instituição com um câncer, rastejando, passando fome, e você vai encontrar uma cesta básica lá. Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu quero distância deste lugar maldito, que ensina um ensino maldito, que leva as pessoas a serem malditas. Deus sim, Ele vai recolher os seus. Ele tem muitas outras ovelhas que ainda não estão no aprisco. Ele vai buscar. Então, abra o teu coração, não para a minha verdade, mas para a verdade da palavra dele. E deixa ele entrar na sua vida. Hoje, pessoal, é um privilégio poder conhecer esse Deus. Estar inserido neste reino, fazendo a vontade dele, diminuindo a cada dia, para que ele cresça. E quanto mais eu procuro me diminuir para que ele cresça, mais eu percebo que a luta é diária. Tomar a cruz implica em renunciar à nossa vontade dia após dia. Dia após dia. Muitas vezes o Leandro ele tenta, o velho homem tenta aparecer. Mas aí ele vem, opa, eu tenho que mudar. E a gente vai dia a dia vencendo. Dia a dia vencendo as nossas vontades, os nossos impulsos, vencendo as dificuldades, as barreiras, vencendo esse mundo cruel. A gente vai vencendo com ele. Hoje eu já não tenho mais necessidade de nada. Pelo contrário, tudo ele já me deu, que é vida. Hoje eu vivo. Eu era escravo das minhas vontades. Hoje eu sou livre. Livre para fazer aquilo que eu não posso, mas eu sou livre para fazer, e eu não faço, não por medo mais do inferno,
mas porque eu sei quem foi que me libertou, que Ele morreu naquela cruz por mim. Então, para que eu vou querer ter momentos de prazer enganando, roubando, adulterando, mentindo? Não faz mais sentido. Nós entregamos as nossas vidas a Ele e, graças a Deus, Ele tem suprido dia a dia as nossas necessidades. Mais do que poderíamos imaginar e merecer, Ele tem suprido. Então Ele é fiel, Ele cumpre a sua palavra. Ele mesmo disse, não andeis ansiosos pelo que vocês vão comer, beber, vestir. E é isso que eu tenho feito da minha vida, eu não ando mais ansioso. Mesmo em meio à crise mundial, mesmo em meio a rumores de guerra, a nossa confiança está nele, sabendo que ele não perdeu o controle nem da sua criação, do mundo, e nem da minha vida. A minha vida está nas mãos dele. Que Deus abençoe a cada um de vocês, assim como ele tem abençoado a minha casa, a minha família, e que você seja abençoado aí do outro lado. Mais uma vez, muito obrigado. Somos quase 3.000. Eu acredito que até quinta-feira seremos 3.000. E vamos crescendo. Lentamente, mas estamos crescendo. Tá bom? Pessoal, até uma próxima e seja muito bem-vindo aqui no canal. Aqui você pode questionar, aqui você pode ser você, e se eu puder ajudar, entre em contato comigo, ou pelas minhas redes sociais ou pelo meu telefone que está em alguns vídeos que eu publiquei um pouco mais antigo. Tá bom? Deus abençoe e até uma próxima.